Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. A nossa leitura será do verso 26 ao verso 31. Primeira Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 26 a 31. Façamos a leitura dessa porção da Palavra de Deus em uma só voz. Leiamos todos juntos a Palavra do Senhor, a qual assim nos diz. Leiamos. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Podemos sentar, que o Espírito de Deus traga a iluminação devida a cada coração, a cada mente, a cada alma nesta oportunidade. Estamos dando sequência na exposição da Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios. Estamos na primeira epístola e, com a bênção do Senhor, hoje à noite concluiremos o primeiro capítulo. E vamos tratar dos versos 26 ao verso 31. E o tema da nossa meditação, o tema da nossa exposição é escolhidos para a glória de Deus. Escolhidos para a glória de Deus. Baseado em 1 Coríntios capítulo 1, versos 26 a 31. Queridos irmãos, uma das doutrinas que incomoda o coração de muitas pessoas, tanto crente quanto descrente, uma dessas doutrinas é a doutrina da predestinação. Quanto mais a gente tenta explicar e tenta entender, mais o nosso coração fica inquieto e faz perguntas. Eu não sei quanto que você tem refletido nessa doutrina que está nas Sagradas Escrituras. Mas a doutrina da predestinação, em síntese, nós declaramos que o Senhor escolheu aqueles que herdam a salvação. O Senhor escolheu aqueles que serão salvos. O Senhor fez essa escolha. Dentre a humanidade, algumas pessoas serão salvas, não serão todas. E as pessoas que serão salvas, Deus as escolheu antes da fundação do mundo, como nós lemos em Efésios capítulo 1. João capítulo 15, o Senhor Jesus vai e diz: não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. A primeira escolha não foi nossa, a primeira escolha foi de Deus, Ele nos escolheu. Por isso hoje nós respondemos a esse amor. João também, na sua primeira epístola, ele diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele sempre tomou a iniciativa e o que nós apresentamos é resposta a essa escolha, resposta a este amor. Quando nós começamos a nos render diante do Senhor, começamos a aceitar a doutrina da predestinação, conforme está nas Escrituras, mas ainda ficam algumas inquietações. E uma delas é que vai ficando no coração de muita gente, alguns expressam, outros não. Por que o Senhor me escolheu? Por que eu e não fulano? Por que eu e não meu irmão? Por que Jacó e não Esaú?
Por que Isaac e não Ismael? Por que eu e não Cicrano? E muitas das vezes essas inquietações ficam no coração e cegam as pessoas que, em vez de darem glórias a Deus por terem sido escolhidos pelo Senhor, para ser do Senhor, essas pessoas parecem que ficam indignadas com o Senhor, porque elas querem que Deus salve todo mundo. Se o seu coração esteve assim ou está assim, a meditação na palavra do Senhor nesta noite vai trazer algumas respostas para você. Se você é um daqueles que tem andado inquieto, perguntando: por que o Senhor me escolheu? Por que eu fui escolhido? A porção que nós acabamos de ler responde um pouco disso. Mas antes de vermos a resposta que está em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 26 a 31, ainda estudando a doutrina à luz das Escrituras, nós encontramos que nós fomos eleitos, conforme está em Efésios capítulo 1, antes da fundação do mundo, nós fomos predestinados em amor, e esta escolha e essa predestinação não foi por méritos nossos, não foi por nada que nós temos ou não temos, não foi por nada que nós somos, não foi por escolha nossa, nós fomos escolhidos por Deus, e os critérios foram de Deus, e Ele não revelou estes grandes critérios. Mas uma das coisas que as Escrituras deixam muito bem claro é que nenhum dos critérios tem a ver com os seus méritos. Você não foi eleito por mérito nenhum seu. Deus escolheu, a escolha foi dele, os critérios foram dele, para mostrar a glória dele. Mas o homem continua inquieto no seu coração e ele quer resposta. E é bom que você esteja preparado para ouvir as respostas. Para aqueles que continuam inquietos e querem ouvir uma resposta do porquê eu, nós temos uma resposta das Sagradas Escrituras, mas ela é constrangedora. Ela não é agradável de ser ouvida. Você não vai ficar tão sorridente quando você ouvir a resposta para a sua pergunta. E nós temos uma parte dessa resposta na porção que nós vamos meditar nesta noite. Nós estamos em 1 Coríntios, a carta do apóstolo Paulo, endereçada à igreja na cidade de Corinto, tinha o propósito de tratar alguns problemas que estavam acontecendo dentro daquela igreja. Naquela igreja, conforme está no versículo 11 do capítulo 1, está escrito: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então havia contendas, havia divisões dentro da igreja de Corinto. Essas divisões eram graves, e a maneira como o apóstolo Paulo coloca aqui, eles estavam tendo um entendimento errado da pessoa e da obra de Cristo. Mesmo sendo cristãos, eles estavam entendendo errado quem é Cristo e o que Cristo fez por ele e por eles, e por conta disso, eles estavam brigando dentro da igreja. Contenda é algo muito grave, e Provérbios capítulo 6 diz que Deus odeia a contenda. Mas aí, como tratar o problema da contenda dentro da igreja para que deixe de existir partidos, para que deixe de existir panelinha, para que deixe de existir brigas entre grupos que estão dentro da igreja, quando a igreja está se dividindo como o mundo se divide? Porque era isso que estava acontecendo na cidade de Corinto. O que influenciava a cidade e dividia a cidade também estava dividindo a igreja. As mesmas divisões que tinha no mundo lá fora estavam acontecendo dentro da igreja. A mesma maneira como eles se dividiam por questões de pensamento, de entendimento, estava interferindo.
Então, o apóstolo Paulo, para tratar este problema da divisão que estava dentro da igreja por influência do mundo, ele traz o antídoto, o remédio. E qual é o remédio? Versículos 18 a 25, como nós vimos no último domingo, a mensagem da cruz. A palavra da cruz, o Evangelho. E a palavra da cruz, a mensagem da cruz, Paulo vai colocar aqui que esta mensagem, esta obra é considerada pelo mundo loucura. Judeus consideravam isso loucura, gregos consideravam isso loucura. O pensamento judeu e o pensamento grego olhava para a mensagem da cruz e achava tolice, insanidade. Mas o apóstolo Paulo vai e fala que a mensagem da cruz é o ápice da sabedoria de Deus. É o ápice do entendimento e do plano maravilhoso para Deus salvar o homem. E aquilo que as pessoas consideram loucura é a maior expressão do entendimento e da compreensão e da sabedoria de Deus. E o que os homens consideram fraqueza é a grande força de Deus manifesta no Evangelho. Mas ele não para por aqui. Ele não para na mensagem da cruz. Ele parte então para os que foram escolhidos pela cruz. A mensagem da cruz é loucura para o mundo, mas aqueles que foram escolhidos pela cruz também são loucura para o mundo. Vejamos como o apóstolo Paulo coloca essa questão dentro dos versículos que nós lemos. Nós vamos caminhar de forma sucinta nesses versículos 26 a 31, vendo-os em duas partes. A primeira é de 26 a 29 e a segunda 30 e 31. E as sínteses são parecidas. A primeira parte a gente pode declarar que o apóstolo Paulo está procurando mostrar-nos que nós fomos escolhidos por Deus para não nos gloriarmos diante de Deus. Fomos escolhidos por Deus para não nos gloriarmos diante de Deus. E você já percebeu quanto a gente tem esse hábito de se gloriar em todas as coisas? O meu time tem 5 títulos. Meu time já foi campeão estadual 5 vezes. E o seu? O que é isso? Gloriar-se. Eu moro em Monte Castelo. E você, mora onde? Eu visto Daisy Coutrinho. Não, eu não visto não, né? Minha esposa veste Daisy Coutrinho. E você veste o quê? Eu não visto, porque ela não faz moda para homem. Só faz moda para mulher. Mas ela já fez moda para homem. E eu acho que já tem uma camisa dessas. E você usa o quê? O que é isso no nosso costume, na nossa cultura? Gloriar-se. Meus olhos são verdes e os seus. Eu tenho cabelo liso e você? Nada. Tudo isso, a nossa cultura é uma cultura de se gloriar em todas as coisas. Quando nós não temos coisas grandes para o mundo, nós procuramos as coisas pequenas, mas nós sempre estamos procurando coisas para nos gloriar diante dos outros. Essa é a cultura do pecado. Essa é a cultura do mundo. E é contra essa cultura que o apóstolo Paulo está confrontando os nossos ouvidos e o nosso coração. Siga comigo. Veja só. Depois de falar da mensagem da cruz, que é considerada loucura para o mundo, ele coloca: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto
de nobre nascimento. Ele apresenta aqui as 3 coisas que o mundo grego se gloriava, e o mundo judeu também. E qual eram as 3 coisas com as quais eles se gloriavam? Primeiro, eles se gloriavam na sabedoria do mundo. Eles buscavam a sabedoria, estudavam, buscavam ter um conhecimento filosófico das mais diversas maneiras. Eles buscavam ter poder no mundo, influência política. E a questão, para aquele tempo, o exército romano, não houve exército como o exército romano na história. O melhor e maior exército da história foi o exército romano. Por isso, eles conseguiam muito poder, eles tinham poder. Outra coisa, além disso, era nobre nascimento. Sobre nobre nascimento eu sou de família importante. Eu sou, como nós vamos encontrar no livro de Atos dos Apóstolos, um momento onde Paulo é preso e ele é açoitado. E aí o cidadão que era o responsável pela cidade, quando ele manda soltar Paulo, Paulo diz: eu sou um cidadão romano e você me prendeu sem uma acusação, sem um julgamento. Aí o cidadão que era o chefe daquela cidade diz: você é cidadão romano? Ele disse: sim, e de nascimento. Esse título me custou muito dinheiro. E você o tem por nascimento? Me perdoe. Por favor, me desculpe. Qual era a questão? Por ser Paulo de nascimento, romano por nascimento, ele tinha essa herança vinda do berço. Ele poderia representar contra o responsável daquela cidade, por ter tratado um cidadão de nascimento, um cidadão romano por nascimento, daquele jeito. Você poderia tratar outros, mas não o cidadão romano de nascimento. E é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está colocando as 3 coisas que eram consideradas gloriosas para o mundo daquele período. E, pasmemos-nos, ainda são as coisas gloriosas para os nossos dias. As coisas nas quais os homens se gloriam até hoje. E aí, mas o apóstolo Paulo não quer que os homens continuem se gloriando nessas coisas. Ele diz: irmãos, observem na vossa vocação, observem naquilo que Deus os fez, visto que não foram chamados. Aqui novamente ele está falando a palavra chamados, que ecoa em todo esse capítulo 1, que é aquela convocação que o Espírito Santo de Deus faz no íntimo do coração da pessoa, chamando ela e tirando ela do seu estado de morto nos seus delitos e pecados, para receber a vida em Cristo Jesus. Ele está dizendo: não foram muitos chamados. Eles parem para olhar, olhem para vocês. Quantos de vocês aqui, Paulo está dizendo para o Corinto, quantos de vocês aqui são sábios segundo o mundo? Quantos de vocês aqui são de nobre nascimento? Quantos de vocês aqui são poderosos? Reparem. Aí, versículo 27, ele diz: pelo contrário. Ou seja, não existe muitos desse jeito entre nós. Não existe muitos desse jeito. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas. Quem foi que foram os escolhidos? Aqui ele está falando das escolhas, ou seja, dos chamados. Quem é que foi chamados? Os loucos. Há uma tradução possível aqui, que muitas outras versões utilizam, os tolos. Que louco não é aquele que tem perturbação mental dentro desse texto. São os tolos, os sem sabedoria, os sem entendimento, ou os iletrados, os sem as graduações deste mundo. E aí ele vai dizer: Deus escolheu esses tolos, desses que para o mundo não tem sabedoria nenhuma, esses que para o mundo não tem entendimento nenhum.
Pelo contrário, foi estes que Deus escolheu. Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Com que propósito? Para envergonhar os sábios do mundo. E o que mais? E ele faz uma questão de enfatizar, e ele vai repetindo a palavra escolha. E Deus escolheu as coisas fracas. Para quê? Para envergonhar as fortes. Aqui ele está fazendo um contraponto. Se você observar, ele está fazendo um contraponto das três coisas que ele colocou em cima no versículo anterior. Ele falou dos sábios, dos poderosos e dos de nobre nascimento. E agora ele está falando, não foram os sábios que Deus escolheu, Deus escolheu os tolos. Não foram os fortes que Deus escolheu os fracos. E Deus escolheu os tolos para envergonhar os sábios. Deus escolheu os fracos para envergonhar os fortes conforme este mundo. Mas parece que naquela igreja, as pessoas mais se vangloriavam na questão do nobre nascimento. Por quê? Porque o terceiro quesito que é colocado no nobre nascimento, quando o apóstolo Paulo vai falar, no versículo 28, ele coloca três coisas para falar do terceiro tópico. Quando ele fala de que Deus não escolheu pessoas de nobre nascimento, no versículo 28 ele diz: e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Você quer ouvir a resposta por que Deus te escolheu? Você quer ouvir a resposta por que Deus te escolheu? Deus te escolheu porque você é tolo para este mundo. Deus te escolheu porque você é fraco. Deus te escolheu porque você é um desprezado. Deus te escolheu porque você é um nada. Deus te escolheu porque você é aqui ele usa um dos humildes deste mundo. E ele está falando aqui, não é daquela humildade que o Senhor Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aqui o humilde que ele está falando é um dos que não tem nada. Você é um nada e não tem nada, e é desprezível e desprezado a este mundo. Deus escolheu estes. Eu sei, essa resposta não é agradável. Senhor, por que eu fui escolhido? Exatamente por isso. E por que o Senhor me escolheu, já que eu sou tudo isso daqui? Ou seja, eu sou esse nada. Ele explica no próximo versículo. Para quê? A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Ninguém se glorie na presença de Deus. Por quê? Diante do Senhor, Ele escolheu colocar só estas pessoas com estas características. Para quê? Senhor, por que tu me escolheu? Por esse motivo. Mas qual é a minha utilidade nos teus planos, Senhor? Envergonhar os que pensam que são, os que pensam que têm e os que pensam que sabem. O Senhor vai usar a sua escolha para mostrar que o mundo é louco, que o mundo é tolo, que o mundo é insano e que o mundo não tem poder, e o poder está nas mãos dele. É por isso que é uma insanidade a igreja de Corinto estar brigando entre si e dentro de si pelos critérios do mundo. Porque para o mundo eles já são nada. E Deus tirou esse nada do mundo para ser dele. Para não ser mais como o mundo e para ser semelhante a ele. Por isso é loucura para a igreja imitar o mundo. Se dividir como o mundo se divide. Amar as coisas que o mundo ama. Porque uma das coisas que o mundo não ama são aqueles que estão na igreja, mesmo quando eles não estão na igreja. E quando estão na igreja, o mundo ama menos ainda. Então, é aqui que o apóstolo Paulo está começando a enfatizar a questão da loucura daqueles irmãos de continuarem nos pensamentos mundanos, nos gostos mundanos, na linha de raciocínio mundana e trazendo
Deus fez a sua escolha, todo joelho se dobrará diante dele e vai declarar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Assim, por que eu fui escolhido? Porque você foi escolhido. Por que você foi escolhido? Porque nós não somos nada. Nós não temos nada. Nós viemos de lugar nenhum. E o Senhor nos escolheu para mostrar a glória dele e mostrar a sabedoria dele e o poder dele em nós e através de nós. Por isso convém que a igreja creia na palavra, pratique a palavra e viva a palavra de Deus. Escolhidos para não se gloriar diante de Deus. É assim que podemos sintetizar esses versículos de 26 a 29. Mas o Senhor quer que a gente saiba ainda mais coisas. Dos versos 30 a 31, ele vai falar também mais um outro motivo pelo qual ele nos escolheu. Nós fomos escolhidos para nos gloriar somente nele. Não é que a gente não possa se gloriar das coisas. O mundo se gloria das coisas erradas. Eu glorio-me das coisas que tenho, das coisas que penso que sou, das coisas que acho que são minhas. E é isso que a gente faz. Mas Deus não nos fez para nos gloriarmos dessas coisas. Deus nos fez para nós nos gloriarmos nele e dele. É por isso que ele escolheu as coisas loucas do mundo, as coisas que não são e aqueles que não têm, para que esses possam, a partir da ação do Espírito Santo, vir a entender o que de fato é importante e aprender a viver de fato para a glória de Deus e se gloriar nele. O que o apóstolo Paulo vai continuar falando para nós aqui? Veja, caminhe comigo. Mas vós sois dele. E é importante essa declaração aqui. Ou seja, com isso daqui ele já está dizendo: vocês não são mais do mundo. Agora vocês são dele. E vocês são dele porque ele colocou vocês em Cristo. Eu gosto da tradução na Nova Versão Internacional, que ela coloca este versículo da seguinte maneira: é, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. É assim que a NVI traz a tradução do versículo 30. O que nós temos na área: mas vós sois dele em Cristo Jesus. É isso que ele está querendo dizer. Você está em Cristo, você hoje está no corpo de Cristo, mas a iniciativa foi dele. Dele quem? Do Pai. O Pai foi que escolheu você através de Cristo Jesus e colocou você em Cristo. A iniciativa é dele. Paulo não está mudando a mensagem do Evangelho, nós estamos só vendo a mesma mensagem que o próprio Senhor Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. A escolha foi minha. Eu escolhi vocês. Paulo está dizendo: por iniciativa de Deus, nós fomos colocados em Cristo. A iniciativa é dele. E por termos sido escolhidos por iniciativa do Pai, colocados no Filho por iniciativa do Pai, o Filho então se torna para nós sabedoria. A nossa sabedoria agora é Cristo. A nossa sabedoria é o que Cristo fez. A verdadeira sabedoria da vida é ver a vida por intermédio de Cristo. É ver a vida por intermédio do governo de Cristo, pela obra de Cristo. Nós somos convidados a olhar
história do mundo e de todas as coisas por Cristo. Foi isso que nós estudamos na escola dominical hoje de manhã. A última lição desse primeiro trimestre fala de Jesus Cristo, o Rei Supremo do mundo. Ele é o Rei, Ele reina em tudo, em todos, Ele reina em toda a criação, em todas as criaturas, em todas as pessoas, Ele reina na igreja, Ele é o Senhor. E como o governo e o reino é dele, se nós queremos saber e entender as coisas que estão acontecendo, nós temos que entender a história por meio da pessoa de Cristo. Temos que entender os acontecimentos. Quem interpreta os acontecimentos que se desenvolvem na sociedade é o autor destes acontecimentos, o próprio Senhor Jesus. E é a Ele que nós devemos estar buscando para saber, por entender bem o nosso tempo. Assim, o apóstolo Paulo está registrando, declarando para nós que o Filho se tornou a nossa sabedoria. A nossa sabedoria é Cristo, a nossa sabedoria é conhecer Cristo e conhecer o plano de Cristo e conhecer a obra de Cristo e ter prazer em entender e aceitar o que Cristo fez e como Ele fez e aceitar e defender o que Ele chama de verdade e anuncia que é a verdade. Essa bendita sabedoria, ela é colocada então nas próximas declarações do versículo 30. Essa sabedoria se manifesta em nosso favor, em justiça, santificação e redenção. É interessante que essas três palavras que foram colocadas aqui após sabedoria, elas apontam para os três aspectos da salvação. O Senhor, essa sabedoria é a nossa justiça ou a nossa justificação. É o ato de Deus pagar em Cristo os nossos pecados, receber a quitação dos nossos pecados através de Cristo. Essa sabedoria é a nossa justiça. Nós não temos justiça própria. A nossa justiça vem de Cristo, que justificou-nos diante do Pai. Este que justificou-nos diante do Pai, com sua bendita sabedoria, agora está nos santificando para estar eternamente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E esta bendita santificação será concluída quando nós recebermos a plenitude da redenção. Trazendo assim, podemos dizer que nessa declaração aqui, o apóstolo Paulo está falando da totalidade da salvação. Quando fomos salvos no passado, quando Jesus morreu na cruz e pagou pelos nossos pecados, nos justificando. Estamos sendo salvos no presente, quando o Senhor Jesus, por meio da sua palavra, do seu Espírito, está nos santificando. E teremos a plenitude desta salvação, quando Jesus Cristo voltar e formos glorificados para viver eternamente com Ele. Assim, toda a sabedoria é Cristo, toda a obra é de Cristo. Por isso nós estamos inseridos em Cristo. E ele conclui então no versículo 31, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Você quer se gloriar em alguma coisa? Glorie-se no Senhor. E o que ele quer dizer com gloriar-se no Senhor? É gloriar-se em conhecer o Senhor e ser conhecido dele. É gloriar-se em se alegrar por ele ter lhe escolhido para ser dele. É gloriar-se na sabedoria dele, em escolher quem não é nada, para usar este nada para mostrar a glória dele e anular a sabedoria, o poder e a nobreza deste mundo através de coisas e pessoas que não são nada. Um dia vai vir Cristo Jesus. E quando o Senhor vier, Ele vai colocar todas as pessoas diante dele. E estes que não são nada e nada são, que foram escolhidos por Ele, ouvirão dele: vinde benditos de meu Pai.
Mas aqueles que julgam que são, vão olhar, mas por quê? Como pode? Eu fui importante no mundo, eu fiz revoluções no mundo, eu mudei o mundo, eu doei todo o meu dinheiro, eu deixei o meu corpo ser sacrificado pelas pessoas daquele mundo, eu morri pelo meu país, eu morri pela minha nação, eu dei a vida pelo meu exército. Mas o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 13, que eu posso saber toda a sabedoria deste mundo, se eu não tiver o bendito amor que vem de Deus, nada serei. Eu posso saber toda a ciência deste mundo, se eu não tiver esse amor que vem de Deus, eu nada saberei. Eu posso dar o meu corpo para ser esquartejado pelas pessoas, eu posso ter muito dinheiro e doar todo o meu dinheiro, se eu não tiver esse bendito amor, eu nada serei. Assim, por que o Senhor nos escolheu? Nos escolheu porque não somos nada, não temos nada, não podemos oferecer nada. Para que a gente esteja manso e humilde diante dele, rendendo toda a glória a ele. Porque o Senhor nos escolheu, ele nos escolheu por sua iniciativa própria e nos colocou em Cristo e nos salvou totalmente por Cristo, para que, estando diante dele, a gente renda toda a glória a ele. E a nossa maior alegria não seja se gloriar do que nós temos neste mundo, mas do que recebemos de Deus. E nós recebemos de Deus o seu Filho, o seu único Filho, e recebemos a vida dele, recebemos a herança dele, recebemos a glória dele. É assim que a igreja vive, é assim que a igreja deve viver. Quando a igreja aprende a olhar para Cristo, entender quem é Cristo e o que Cristo fez, quem Cristo escolheu e por que escolheu, a igreja deixa de tentar imitar o mundo e deixa de se dividir conforme o mundo se divide, e se une para cumprir o grande propósito, que é se gloriar no Senhor, glorificar o Senhor e cumprir sua santa e bendita vocação. Que assim façamos nós, para a glória de Deus Pai. Que nós cada vez mais estejamos unidos pelo chamado que o Senhor efetuou no nosso coração para sermos igreja do Senhor, diferente do mundo, distante do mundo, que não imite o mundo, não se divida conforme o mundo e se alegre e se glorie somente em ter sido escolhido pelo Senhor para mostrar a sabedoria do Senhor, o poder do Senhor e a glória do Senhor. Que a palavra de Deus traga fruto, consolo e conforto ao nosso coração e tire todo orgulho, toda soberba e tudo mais que nós, porventura, estejamos guardando em nosso coração. Amém.